Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algumas das linhagens mais obscuras e, nossa, bizarras do universo de Vampiro à Máscara. Com certeza. As fontes que a gente recebeu apontam para três grupos bem diferentes, mas todos eles têm uma conexão com uma coisa meio sombria, misteriosa, o abismo. A nossa missão aqui é tentar entender o que faz essas linhagens serem tão intrigantes e assustadoras. E o fascinante é que o assustador aqui vem de lugares muito diferentes, né? Não é só sobre monstros com garras e dentes. Não mesmo. Com base nesse material, a gente vai explorar o horror da corrupção da alma, o horror do desconhecido, de outro mundo, e o horror de um passado que simplesmente se recusa a morrer. Cada linhagem é tipo um subgênero do terror em si. Você falou que o fio que conecta tudo é o abismo. Antes da gente entrar na primeira linhagem, o que exatamente é o abismo nesse universo? É o inferno? É outra dimensão? O que é? Ótima pergunta, e é fundamental para a gente entender o resto. O abismo é menos um lugar físico e mais uma força primordial. Uma força. Pensa no conceito do nada, do vazio, da escuridão que veio antes da criação. E, de certa forma, essa escuridão é senciente. Para os Sombra, por exemplo, é uma fonte de poder para manipular sombras. Certo. Mas para outros, como a gente vai ver, é um portal para reinos infernais ou um vazio de desespero absoluto. É a escuridão senciente no coração do cenário, e cada um desses grupos interage com ela de um jeito único. E bem perigoso. Entendi. Uma escuridão senciente. Ok, isso já deixa o clima bem sinistro. Então vamos começar a desempacotar isso, começando pela linhagem que as fontes descrevem como a mais pesada, a mais controversa de todas. Os Baali. Os Baali. A maioria dos vampiros nem acredita que eles existem, né? São quase uma lenda, uma história para assustar crianças amaldiçoadas. Uma linhagem. São um culto. Um culto apocalíptico. Um culto. Sim. Eles adoram entidades que eles chamam de demônios. E, assim como o abismo, esses demônios não são tipo criaturas físicas com chifres e rabos, sabe? Ah, tá. São forças de pura entropia, de maldade, que existem fora da nossa realidade. Eles precisam de agentes, de cultistas como os Baali, para conseguir estender a influência deles e corromper o mundo. Certo, então os Baali são os intermediários. Mas qual é a filosofia deles? Se eles servem essas forças da aniquilação, o que eles ganham com isso? Como é que se convence alguém a entrar num culto do fim do mundo? Essa é a chave. Eles não chegam e falam, oi, quer destruir o universo? Eles usam duas ferramentas que são incrivelmente eficazes: a tentação do poder e a tentação do desespero. Por um lado, eles se aproximam de vampiros ambiciosos e oferecem poder. Um favorzinho, um segredo, uma vantagem contra um rival. Em troca, eles pedem um pequeno ato de crueldade. O problema é que o preço sempre sobe. Sempre. Para ter mais poder, os atos precisam ser cada vez mais depravados. Isso cria um ciclo vicioso que corrompe a alma do vampiro até não sobrar mais nada. E o desespero que você mencionou? O desespero é outra porta. Imagina um vampiro que perdeu tudo. Seus amores mortais se foram, seus objetivos viraram pó, a humanidade dele já era. Ele está no fundo do poço, olhando para séculos de uma existência vazia e dolorosa. Que perspectiva horrível. Aí chegam os Baali e oferecem um propósito. Se o mundo te causou tanta dor, por que não queimar tudo? Eles transformam o desespero em niilismo ativo. É a promessa de uma grande e gloriosa vingança contra a própria existência. Nossa, isso é terrivelmente eficaz. E me faz pensar, se eles são tão corruptores, eles devem ser um problema para todo mundo. Tanto para Camarilla, com aquela obsessão por ordem e segredo, quanto para o Sabá, com a ideologia de liberdade deles. Precisamente. E é isso que torna eles uma ferramenta narrativa fantástica. Porque eles são vilões universais. Para todo mundo. Para Camarilla, um culto que invoca demônios e causa carnificina é a maior ameaça possível à máscara. É o pesadelo deles. E para o Sabá, que se orgulha de ter se libertado da tirania dos anciões, os Baali representam a hipocrisia máxima.
Eles se livraram de mestres antigos só para se curvar a entidades ainda mais antigas e opressoras. Peraí, se eles são inimigos declarados tanto da Camarilla quanto do Sabá, isso faz deles o único ponto em comum entre essas duas facções que se odeiam. Exato. Isso cria uma possibilidade incrível de alianças forçadas, de inimigos mortais tendo que trabalhar juntos. Bingo. Eles são um catalisador para quebrar o status quo. A presença de um único Baali influente numa cidade pode forçar um príncipe da Camarilla e um arcebispo do Sabá a uma trégua super desconfortável. E o drama vem de ver quanto tempo isso dura, né? Exato. Quanto tempo até eles tentarem se apunhalar pelas costas assim que a ameaça passar. E as fontes dão uns exemplos de como eles agem na prática. Eu gosto da ideia do falso aliado. Essa é clássica. Um vampiro que parece ser de um clã comum, ajuda o grupo, ganha a confiança de todo mundo, e aí, num momento crítico, para supostamente proteger a máscara, ele massacra dezenas de inocentes de um jeito brutal e revela a natureza dele, e o pior, acaba implicando todo mundo na carnificina. É a armadilha perfeita. Ou tem a abordagem mais direta, do pacto com o diabo. O Baali oferece um poder temporário, um impulso numa disciplina, mas o preço é um ritual macabro. Matar um inocente, se autoflagelar. Credo! Se o personagem aceita, ele sente o gostinho daquele poder e pode ficar viciado. Da próxima vez que precisar, o Baali vai estar lá oferecendo mais, mas por um preço ainda maior. Eles arrastam as vítimas para o abismo um passo de cada vez. Para a gente fechar o capítulo sobre eles, o material menciona a disciplina exclusiva Daimon Non, que permite conjurar chamas infernais, e um ritual de criação que, nossa, parece saído de um pesadelo. É um dos rituais mais perturbadores do cenário, sem dúvida. Para transformar outro vampiro, o mestre Baali coloca um pouco do próprio sangue, a vite, dentro de um cadáver em decomposição. Ah, não. Daí o candidato é jogado numa vala cheia de corpos podres. Ele precisa literalmente rasgar e devorar os cadáveres um por um, no meio daquela nojeira toda, até encontrar aquele que tem o sangue do mestre e consumir. Ok. Isso é profundamente perturbador. É menos um ritual místico e mais uma prova de lealdade através da degradação completa. Exatamente. Não tem nobreza nenhuma aí, é puro horror visceral. Humilhação. É a destruição da identidade e da dignidade como o primeiro passo para se tornar um Baali. Certo. Um horror bem direto, bem visceral. Mas as fontes indicam que o abismo não se manifesta só com demônios e carnificina. Ele pode ter uma faceta mais estranha, quase férica. É aí que entram os Qiassid, certo? Isso mesmo. Se os Baalis são o terror de um filme de horror satânico, os Qiassid são o terror de um conto de fada sombrio, meio Guilherme Del Toro, sabe? Gosto da comparação. A origem deles é fascinante. Começa com um vampiro do clã La Sombra, um estudioso e ocultista chamado Marconius. Ele era obcecado em desvendar os segredos do abismo. E nas pesquisas, ele encontrou uma figura misteriosa que se dizia um mago e que ofereceu uma poção para expandir a compreensão dele. E é claro que não era uma simples poção. Óbvio que não. Era sangue de fada. Quando Marconius e o círculo de seguidores dele beberam, a transformação foi drástica e bizarra. Como assim? A pele deles ficou branca como giz. Os corpos se alongaram, os dedos finos e compridos, as orelhas pontudas e, o mais chocante, os olhos se tornaram globos totalmente negros, sem íris, sem nada branco. Eles viraram a imagem de fadas sombrias, alienígenas. Que loucura! E por que as fadas fariam isso? Qual o interesse delas num grupo de vampiros que estudam o abismo? Bom, aí a gente precisa do contexto das fadas no mundo das trevas. Elas são divididas em duas cortes principais. A Cili, ligada ao verão e à luz, e a Uncili, ligada ao inverno e à escuridão. Certo. As fadas Uncili, na melancolia delas, também têm um interesse profundo no abismo. Elas veem o abismo como a representação máxima da escuridão e do fim. Ah, entendi. A teoria é que elas deram o sangue a Marconius de propósito. A esperança delas era que, ao fundir a natureza férica com a de um vampiro que já tinha poder sobre as sombras, ele pudesse chacoalhar o abismo de alguma forma, talvez trazer um inverno eterno e sombrio para o mundo.
Uma fusão de poderes para atingir um objetivo em comum, mesmo que de forma distorcida. E isso se reflete nos poderes deles, com a disciplina Myther Syria. Os exemplos nas fontes são bem abertos, né? Poderes ligados à mitologia férica. Parece dar muita liberdade criativa. Totalmente. Eles podem criar ilusões, falar com insetos, invocar uma névoa fria, coisas que parecem mais magia do que poderes vampíricos tradicionais. Eles são estudiosos, reclusos, e embora a maioria tenha se afiliado ao Sabá por conveniência, o próprio fundador, o Marconius, já abandonou a seita há muito tempo. Para continuar a busca por conhecimento. Exatamente. Ele continua a busca solitária dele. É fascinante como esse tipo de personagem, o Qiácide, é todo construído em volta do conhecimento. É um estudioso, um ocultista que mergulha em livros antigos, que conecta pontos que ninguém mais vê. Esse tipo de personagem em RPG exige uma mente criativa, inteligente, que gosta de ler e de analisar sistemas. Exatamente. E é interessante notar que quem se envolve com RPG geralmente desenvolve essas habilidades. Essa capacidade de análise, de imersão em sistemas complexos e a dedicação para entender um universo. É um perfil que combina muito com o de quem estuda para provas e concursos de alto nível. É verdade. Vestibular, concurso público, concurso militar, OAB, residência médica, tudo isso exige esse mesmo foco, essa mesma capacidade de absorver e conectar informações. E falando nisso, para quem está nessa jornada de estudos, ter as ferramentas certas faz toda a diferença. Com certeza. O método e o material de estudo são cruciais. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicolb.com.br, baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma ótima conexão. A mesma mente que desvenda os mistérios do abismo pode conquistar uma vaga. E, falando em uma dedicação singular ao conhecimento, isso nos leva de volta a Marconius. Essa busca solitária dele diz muito sobre os Qiácide. Eles não estão interessados em poder político ou guerra. Eles buscam segredos que o mundo esqueceu. O que nos leva à nossa próxima linhagem. Que é a personificação dos segredos que o mundo esqueceu. Perfeito. Vamos para a nossa última análise, a linhagem que talvez seja a mais misteriosa de todas. Os Harbingers of Skulls. Ou, na tradução, os precursores do ódio. As fontes dizem que eles simplesmente... Apareceram. Isso! Surgiram no Sabá um dia, do nada, surpreenderam a todos. E a aparência deles já é um choque, né? Total. Eles são descritos como cadavéricos, como corpos num estado constante de decomposição. A pele esticada sobre os ossos, um aspecto de múmia reanimada. Nossa! E com essa chegada súbita, eles trouxeram um conhecimento sobre a morte e a necromancia que era mais profundo do que qualquer coisa que o Sabá já tinha visto. Isso garantiu para eles posições de poder e respeito quase que imediatamente. Mas ninguém fazia ideia de onde eles vieram ou quais eram seus verdadeiros objetivos. E aqui vem a grande virada na história, a revelação que as fontes trazem para quem conhece a lore do jogo. Os precursores do ódio são, na verdade, os Capadócios. Exato. Um clã inteiro que se acreditava estar completamente extinto desde a Idade das Trevas, por volta de 1200. O que levanta a pergunta óbvia. Onde eles estiveram por 800 anos? A história deles é uma tragédia de traição. Os Capadócios originais eram obcecados com o estudo da morte, e nessa busca eles abraçaram, transformaram em vampiros, uma família de necromantes mortais italianos, os Giovanni. Ah, os Giovanni! Só que os Giovanni eram ambiciosos e traiçoeiros. Eles se voltaram contra seus mestres, caçaram e destruíram o clã Capadócio quase por completo para roubar o lugar deles no mundo vampírico. Quase por completo? Então como esse grupo sobreviveu? Por um acidente do destino. No momento exato em que a traição dos Giovanni estava acontecendo, este grupo específico de capadócios estava fazendo um experimento perigoso, projetar as almas deles no mundo dos mortos, as Shadowlands. E deu errado. Deu muito errado. E eles ficaram presos lá, por 800 anos.
Eles vagaram pelo além-túmulo, um reino de fantasmas e desespero, enquanto o mundo dos vivos seguiu em frente. Só recentemente, por causa de outros eventos cataclísmicos no cenário, a barreira entre os mundos se enfraqueceu e eles conseguiram finalmente voltar. Meu Deus. Então, o que isso significa na prática? A gente está falando de vampiros da Idade Média com séculos de existência que, de repente, aparecem no século XXI. Imagina só. Os objetivos deles, as vinganças, as alianças, são coisas que o mundo moderno esqueceu completamente. Exatamente. Eles estão no sabá puramente por conveniência tática. Os verdadeiros planos deles são muito mais antigos. Eles são perfeitos como mentores enigmáticos que falam de eventos históricos como se tivessem acontecido ontem, ou como conspiradores de longo prazo, talvez buscando um artefato que esconderam em 1250 e que agora está no porão de um museu. E o aspecto mais assustador deles, para mim, não é nem a aparência cadavérica, é o anacronismo. Eles são completos estranhos no nosso tempo. Sem dúvida. Imagina conversar com alguém cujas roupas, sotaque, costumes, referências são todas da Europa medieval. Alguém que não entende tecnologia, política ou a moralidade moderna. Seria bizarro. Agora combina isso com uma visão sobre a morte que é totalmente pragmática e sem tabu, porque eles passaram 8 séculos vivendo entre fantasmas. O resultado são personagens que são, ao mesmo tempo, medonhos, trágicos e absolutamente fascinantes. Eles são o passado que voltou para assombrar o presente. Ok, vamos fazer uma síntese. Temos 3 grupos, todos ligados ao abismo, mas cada um explorando um tipo de horror diferente. Os Balis são a corrupção demoníaca, a tentação do poder absoluto a qualquer custo, o terror da danação. Os Qiázides são o folclore sombrio, o mistério etéreo que mistura o horror com uma fantasia alienígena incompreensível. É o medo do desconhecido que te transforma em algo novo e estranho. E os precursores do ódio são o horror antigo que retorna do esquecimento. O medo do passado, da vingança e de segredos que deveriam ter ficado enterrados. Exato. E o que essa análise nos mostra não é só uma coleção de curiosidades sobre um jogo, mas um exemplo brilhante de construção de mundo coesa. Um único conceito abstrato, o abismo, é usado como semente para gerar narrativas de terror, mistério e fantasia que são radicalmente diferentes entre si. Isso mostra a profundidade e a riqueza do cenário. Permite explorar o medo de várias formas. O medo da sua própria alma se corromper, o medo do que existe além do nosso mundo e o medo de que o passado nunca morre de verdade. Isso nos deixa com um pensamento final. Uma provocação, baseada na revelação sobre os precursores. Se a barreira que mantinha um clã inteiro de vampiros antigos aprisionada no mundo dos mortos foi rompida, o que mais poderia ter escapado do além junto com eles?